Meus queridos, a paz do Senhor para todos, uma ótima tarde. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o divórcio, né? Depois eu vou salvar esse vídeo, colocar no meu canal no YouTube, Diácono Paulo César, no tema lá que nós abordamos sempre, verdade pouco faladas, tá bom? Quero que você me ajude a entender um pouco dentro da palavra do Senhor sobre o divórcio e o que você acha a respeito deste tema, tá bom? Portanto, vamos já dar início no estudo da palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 31, tenha liberdade em compartilhar esse vídeo. Vamos falar tudo sobre divórcio aqui, se Deus assim permitir, tá bom? Em nome de Jesus. Você que tem interesse, comente, compartilhe, fale o que você acha. E interessante que o Senhor me chamou para me falar verdade pouco faladas, amém? Então vamos abordar tudo que o Senhor tem para falar conosco dentro da palavra do Senhor sobre divórcio. Depois eu vou falar meu parecer sobre essa questão. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32 está escrito assim: também foi dito: aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada cometerá adultério. Amém? Só neste contexto já nos dá uma aula sobre a questão do divórcio, sobre a questão dos propósitos de Deus relacionados ao casamento, né? Aqui está falando claramente que o homem e a mulher foi casados, né? Fez uma promessa um para com o outro perante Deus, uma aliança segundo a palavra do Senhor, inquebrável, e ele adverte, aqui no caso para o homem e para a mulher, que aquele que divorciar da sua mulher, ou vice-versa, a não ser por imoralidade sexual, traição, adultério, e mandar ela embora, a Bíblia vai mencionar que aonde essa mulher for para se envolver em outro relacionamento, casar com outro segundo as Escrituras, essa pessoa, essa mulher que foi divorciada vai cometer adultério, ou o homem da mesma forma. Por quê? A aliança foi feita com Deus, e a aliança foi feita crendo literalmente que o homem ele ia amar segundo a palavra na doença, na tristeza, na bonança, quando faltar tudo. O amor um para com o outro, ele é selado no selo, na carta de Deus. É algo que é você, sua esposa e Deus, amém? Não é uma brincadeira, não é uma bestagem. Casamento é coisa séria, casamento é para sempre, casamento é permanente, independente das divisões de ideologias, de pensamento, de familiaridade, independente de qualquer coisa, você tem que honrar sua esposa, permanecer fiel, lutar contra as astutas ciladas do diabo, lutar contra o seu orgulho, lutar contra a sua soberba e permanecer. Eu digo isso porque a palavra do Senhor, já em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, vai nos advertir claramente que o casamento, ele é sério. E quantas pessoas têm brincado com isso? Hoje em dia está uma palhaçada, virou uma bagunça, porque casar é muito fácil. Qualquer um que tiver R$300, R$500, vai no cartório e casa, bonitinho. E o pior é que as igrejas aceitam, nossa, que é Deus no negócio. Aí divorcia, casa de novo, divorcia, casa de novo. É Deus no negócio, Deus abençoe vocês. Casal lindo, casal maravilhoso, né? E qual é a justificativa perante Deus? Porque Deus, ele não esquece daquele momento de comunhão
diante de uma autoridade eclesiástica, a qual você fala: eu vou viver para sempre com a minha esposa, eu quero viver para sempre com meu esposo. Já observaram isso? Deus não esquece daquele momento. E quantas famílias estão sendo destruídas simplesmente por uma briga qualquer, desentendimento. Não deu certo porque nós desentendeu. Ele é muito ignorante. Ela é muito preguiçosa. E aí vira uma bagunça. E aqueles que têm filhos, os filhos sofrem, né? E os pais hoje em dia estão até acostumados a pagar pensão de tanta bagunça que está virando. Mas a Bíblia deixa bem claro que, a não ser por imoralidade sexual, não divorcie. Porque mesmo se você for divorciar, pode divorciar, mas aonde que a mulher for, ou onde o homem for, envolver com outra pessoa para casar, ela está pro resto da vida em adultério. Pode comentar aí embaixo se você concorda, se você discorda. É a palavra do Senhor que está dizendo. Compartilhe no nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui para nós. Hebreus capítulo 13. Deixa eu só escrever aqui: casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Glória a Deus. Versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Queridos, eu não estou julgando ninguém. Se tem 50 divórcios, se tem 3, 4, 1 divórcio, não estou julgando ninguém. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, você pode olhar na sua casa se eu estou mentindo, Deus os julgará. Por quê, Diácono Paulo? Por leito sem digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos imorais Deus julgará. Imorais, adúlteros, Deus os julgará. Não estou te julgando, estou pregando a palavra de Deus, dizendo que nós devemos lutar para honrar o nosso casamento, honrar vice-versa o casamento. Tem pessoas que casam por o ato sexual, outros tais casa por dinheiro, né? Outros casam simplesmente por casar. E aí o Senhor fala que você tem que honrar o seu casamento. Você tem que fazer o seu leito ficar sem mácula, orando um com o outro, vigiando um com o outro e, melhor de tudo, amando o seu cônjuge. Nós devemos amar, porque se não amarmos, se abusarmos, se brincarmos com o vaso frágil, se brincarmos um para com o outro, segundo a Bíblia, você é dono da sua esposa, a sua esposa é dona de você no sentido do corpo. Nós temos uma entrega quando casamos, e essa entrega é em santidade, tá? Essa entrega é Deus que cuida do casamento. Mas se formos imorais e adúlteros, Deus nos julgará. E queira você 1000 vezes o homem julgar do que Deus. Então o casamento é algo muito sério e as pessoas estão brincando muito. E eu digo, não só ímpios, não só pessoas que não conhecem a palavra, eu estou dizendo crentes. Esses dias eu estava vendo uma apóstola ou pastora, se não me engano, já teve vários casamentos e agora está com casamento recente e descendo a lenha a respeito do casamento. Que moral bíblica a pessoa tem para tal coisa, né? 1 Coríntios 7, 39. É muitos versículos, queridos. É muitos versículos. Amém? Se você concorda, discorda, comente aí embaixo, tá? Comente em nome de Jesus. Compartilhe. Porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é coisa fúteis. Isso aqui é sério. É palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Vai dizer assim, olha. A mulher casada, grave isso aqui em nome de Jesus. A mulher casada está ligada pela lei
enquanto seu marido viver. Mas se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tem duas coisas que me chamam muita atenção aqui. Primeira coisa, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, o homem e a mulher tem que ir se corrigindo, tem que ir amando, tem que ir perseverando. Depois que casa, depois que morrer, não falo nada. Mas, desde quando que busca uma no Senhor. Então, duas coisas que eu vejo que é muito importante. Primeira coisa, nós temos que honrar o casamento enquanto a pessoa está viva, né? E vice-versa. E segunda coisa, é que nós, depois disso, que é muito difícil, né? A maioria nem procura mais porque ama e fica muitos anos com a pessoa, né? Ela pode procurar outra no Senhor. Mas é muito difícil, né? Acredito que quando é amor, é amor. Malaquias 2,16. É bom você gravar esses versículos para depois você ler. Se você quiser dar um estudo na sua igreja sobre esse contexto, sobre o casamento, sobre o divórcio. Malaquias 2,16 vai nos dizer assim, amados: eu detesto, olha o que Deus diz aqui, eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Eu detesto. Grava isso, ensina isso. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Não precisa nem comentar mais nada aqui nesse contexto, né? Está explícito que o Senhor detesta o divórcio. Mesmo se a sua igreja aceitar, irmão. Mesmo se os pastores aceitarem. Se a justificativa não ser plausível para Deus, que conhece o som do nosso coração, você vai ser reprovado. Vai ser reprovado. Observa também, para nós finalizarmos, em Marcos capítulo 10, de 1 ao 12, vai falar que os judeus interrogam Jesus. E aí eles começam a abordar situações do Velho Testamento, a qual Moisés disse que poderia ter o divórcio, né? E aí a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 10, deixa eu ver se é Marcos mesmo, capítulo 10, olha para você ver o que a palavra do Senhor vai dizer. O casamento é algo muito sério, queridos. Nós devemos preservar pela aliança. Primeiro, aliança com Deus é inquebrável. Aliança no casamento, segundo a Bíblia, é inquebrável. Aquele, porém, que tentar quebrar, segundo a sua própria consciência, segundo a sua própria vontade, ele vai se ver com Deus. Deus julgará. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir. Tem muitas pessoas depressivas. Tem muitas pessoas que se suicidam. Tem muitas crianças que abala completamente o seu psicológico. Completamente. Porque não tem pai. Né? Eu mesmo não tive pai. Padrasto, não tive pai. Então tem situações que o homem abusa da mulher como se fosse animal. E vice-versa. Porque não tem amor, não tem respeito. Eu digo para os adolescentes e jovens para orar muito, para não cair num laço terrível, para viver, pedir a Deus uma pessoa certa para viver para sempre, uma pessoa de Deus, e juntos ora um do lado do outro. Todos os dias eu tenho orado com a minha esposa, todos os dias, né? Aos pés da cama, falando com Deus: Deus, abençoa o nosso casamento. Deus repreende as invejas, repreende a desunião. Temos que fazer isso. Amém? Nós devemos ser servos de Deus em todo o tempo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos primeiro botar a ordem em nossa casa. Obreiros que são obreiros de Deus, na igreja, mas fora da igreja, e principalmente dentro da sua casa, não é nada, será descartado por Deus. Será descartado. Olha para você ver aqui, olha. Versículo 6. Marcos capítulo 10, versículo 6. Desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea. Versículo 7. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Versículo 8. E serão dois, uma só carne.
Grava isso, amados. Uma só carne. Aí pessoas querem se separar do que Deus falou e juntar com outra carne. E a maioria das vezes, 99% das vezes, as pessoas se unem com um mais pior ainda, né? Todos temos falhas, defeitos, mas nós devemos orar a Deus, pedir a Deus força para algumas vezes cedermos e algumas vezes o cônjuge ceder, no nome de Jesus. Versículo 9: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso aqui é muito forte. Se o crente que tentar fofocar WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o que lá mais, para tentar separar a mulher, para tentar separar o homem do que Deus uniu, vai se ver com Deus. E isso aí não é crente, é um ímpio satanista, é uma pessoa escrava de Satanás, que larga o seu cônjuge, pula para outro cônjuge para tentar destruir o outro casamento. Está muito demoniada essa pessoa. E ela vai se ver com Deus. E você tem que ficar vigilante, com papinhos, com conversinhas banais, com se abrir com pessoas erradas. Cuidado. O inimigo, ele é astuto. Ele é muito sábio em suas artimanhas e provocaturas. E você tem que estar ligado, queridos. O que Deus uniu, Deus juntou, não separa o homem. Ponto final, é Deus que uniu. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo. Quando chegou em casa, perguntaram para Jesus. Ele respondeu: quem repudiar, separar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. Ponto final. Não foi pastor, não precisa ficar com raiva do pastor, não precisa ficar com raiva do diácono Paulo, não precisa ficar com raiva de Ade. Não. O Senhor está falando. Se você é separado da sua esposa, se você é separado do seu esposo e casar com outro, você está adulterando. A não ser por imoralidade sexual. E olha lá ainda. Porque quando em Mateus vai falar sobre repudiar, segundo a dureza do coração e por causa da moralidade sexual e etc., não vai falar para casar de novo. Lógico que você pode até casar, mas o casamento ele é muito sério. E se a sua mulher repudiar o seu marido e casar com outra, também comete adultério. Cuidado. O casamento é santo, irrepreensível, um leito sem mácula. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe para que mais pessoas venham aprender a verdade. Outros tais sabem da verdade e brincam com Deus, né? E destrói famílias, e destrói lares, e faz as crianças ficar turbadas psicologicamente, né? E outros ensinam palhaçada, mentiras, pois são falsos profetas. Então compartilhe para que pessoas venham saber da verdade. E enquanto eu tiver vida e o Senhor me dê graça, estarei aqui ajudando os irmãos com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de todos.